Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News. Grupo perde 300 mil em golpe do diamante falso em Patos de Minas. Acusado de tentativa de homicídio é levado a júri. O NTV News desta sexta-feira, dia de São João, você vai ver também. Condutora inabilitada provoca acidente no bairro Sobradinho. A campanha do Junho Laranja que alerta para riscos de queimaduras. Após 2 anos, tradicionais batismos de fogueira voltam a ser realizados. IPVA atrasado de 2022 já pode ser pago em até 12 parcelas. Com 1 a menos, Cruzeiro é derrotado pelo Fluminense no jogo de ida pela Copa do Brasil. Reta final para a imunização do rebanho contra a brucelose. Moradores de Patos de Minas denunciam mortandade de gatos. Secretário de Saúde diz que pico de doenças respiratórias já passou em Minas. Moradores pedem melhorias em praça que recebeu a ação da prefeitura. E tem uma deliciosa receita de canjica. Esses são alguns dos destaques do NTV News que começa agora. Pelo menos 4 pessoas foram ludibriadas por golpistas em Patos de Minas e perderam 300 mil na compra de um falso diamante rosa. Que situação, hein? Essas 4 pessoas levaram um prejuízo de 300 mil reais após caírem no golpe da falsa pedra preciosa. O fato aconteceu nesta terça-feira aqui em Patos de Minas, na comunidade de Leal. Primeiro, essas 4 pessoas, elas foram induzidas por 3 outras pessoas, uma de 44, uma de 48 e a outra de 49 anos. Os golpistas. Um estava intermediando toda a negociação. Eles se encontraram no último sábado, dia 18, para negociar essa pedra. Momento em que eles apresentaram esse diamante rosa e disseram para essas 4 pessoas que esse diamante rosa, que custava 50 milhões de reais, seria vendido por 300 mil reais. Foi aí que surgiu o interesse dessas 4 pessoas em comprar a pedra. Elas analisaram, verificaram que a pedra era realmente preciosa e logo depois eles marcaram um novo encontro, também na Balança, que fica na comunidade de Leal, na BR-365 em Patos de Minas. Lá, de acordo com as vítimas, os golpistas chegaram, o intermediador e outras 2 pessoas, e aí essas 2 pessoas entregaram um pacote com a pedra preciosa. Depois disso, eles fugiram para o meio do cafezal. Foi aí que, desconfiados, as vítimas resolveram fazer o teste novamente e perceberam que tinham caído em um golpe porque a pedra não era a mesma e era uma pedra falsa. Elas acionaram a polícia, os policiais foram até o local. Em conversa com o intermediador, ele também confessou que seria um golpe, entregou os outros colegas e a polícia então entrou no cafezal, tentou encontrar esses criminosos. Um deles foi localizado ali na comunidade de Leal, foi preso, um veículo também foi apreendido e toda a situação então agora vai ser apurada pela polícia. Ressaltando que eles já são especialistas neste tipo de crime. Segundo a polícia, já tem passagens no ano de 2018 por cometer o mesmo crime. Fato que agora o dinheiro não foi recuperado, apenas esse material que foi encontrado, a polícia teve que agir rapidamente, prender um dos suspeitos, o outro, que seria o vendedor que aplicou o golpe, ainda continua foragido. A polícia fez uma ação ali muito rápida na comunidade de Leal para tentar localizar, mas infelizmente ele não foi localizado e agora fica a cargo da Polícia Civil de Patos de Minas investigar esse crime de estelionato. Fato é que a quantia é muito onerosa, 300 mil reais em um prejuízo no golpe do falso diamante rosa. Uma condutora inabilitada provocou um acidente de trânsito no final da manhã desta sexta-feira no bairro Sobradinho, em Patos de Minas. Apesar dos estragos, ninguém se feriu com gravidade. De acordo com as informações apuradas, o Honda Fit transitava pela rua Professora Elza Carneiro Franco, quando no cruzamento com a Avenida Marechal Deodoro, a condutora deste veículo Gol teria ignorado a sinalização de parada obrigatória e invadido a pista, provocando a violenta colisão. Desgovernados, os carros foram arremessados contra a estrutura de proteção de um estabelecimento comercial,
chegando a causar danos na contenção. A Polícia Militar encaminhou a condutora do Gol para a delegacia, uma vez que ela não é habilitada. Foi levado a júri nesta sexta-feira em Patos de Minas, Luiz Fernando Souza Marques, acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida no ano passado em Patos de Minas. O crime aconteceu no bairro Quebec. O crime aconteceu no dia 3 de maio de 2021 na rua Maria Joana Evangelista, no bairro Quebec, em Patos de Minas. Luiz Fernando Souza Marques é acusado de tentar contra a vida de um jovem de 17 anos, disparando contra a vítima quando ela passava pela via de bicicleta. Luiz Fernando foi a julgamento na tarde desta sexta-feira por tentativa de homicídio pelas qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. O Luiz Fernando está sendo acusado de ter atirado contra o Ítalo nessa data. O Ítalo estaria em uma bicicleta e o Luiz Fernando teria chegado e atirado contra ele. Só que o Luiz Fernando nega a participação no fato. E a acusação imputa a ele também as qualificadoras do motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que alega que as motivações seriam desavenças anteriores que ele não esclarece. Luiz nega participação no crime. Além disso, a defesa trabalha para decotar as qualificadoras sob a afirmativa de que houve defesa da vítima e não houve declaração dos motivos do crime. Há uma possibilidade de decote, tecnicamente, das qualificadoras, já que a vítima se defendeu, já que ela pôde perceber o ataque e se defendeu suficientemente, tanto é que não veio a óbito. E além disso, a motivação, caso tenha sido Luiz Fernando, não teria sido fútil, porque já essas nem foi declarado, nem foi exposto o motivo, a gente nem sabe qual que mesmo porque o Luiz Fernando nega ter sido ele o autor do fato. Também é uma tese a ser explorada pela defesa, já que há uns detalhes também na acusação que não convencem suficientemente de que houve essa autoria determinada. Até o início dessa edição, a gente ainda não conseguiu saber, com as fontes lá do fórum, qual teria sido o resultado, qual foi o resultado deste julgamento. Depois do intervalo aqui no News, a campanha do Junho Laranja, que alerta para riscos de queimaduras. Após 2 anos, tradicionais batismos de fogueira voltam a ser realizados e nós preparamos uma deliciosa receita de canjica. O mês de junho, que está na reta final, é de alerta para os riscos de queimaduras. De janeiro a maio deste ano, já foram atendidos 668 casos em Minas. O vilão é o líquido livre, como água, óleo e leite fervente. E nessa época, de festas juninas, todo cuidado é pouco. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram registrados no país mais de 200 mil atendimentos a pessoas queimadas. Neste ano, até abril, já são mais de 66 mil ocorrências. Esses números servem de alerta para épocas de celebrações, entre elas as festas juninas. Na hora do preparo das comidas típicas, como o quentão e a canjica, é preciso cuidado para evitar acidentes desse tipo. O Junho Laranja é uma campanha que a Sociedade Brasileira de Queimaduras, a SBQ, ela promove todos os anos para que a gente possa alertar e poder ajudar a diminuir a incidência de queimaduras que acomete toda a nossa população em várias épocas do ano. Escolhido o Junho Laranja principalmente por causa das festas juninas mesmo, que a gente acaba tendo um aumento dessas queimaduras nesse mês. E no período pré-férias, que as crianças também acabam indo para casa e aumenta mais ainda o acidente domiciliar. Os fogões têm que estar bem estabilizados, nivelados, não podem estar em falso, para que não haja nenhum problema com relação a esse tipo de desestabilização e um derramamento do líquido. E a tradicional fogueira pode acender? A resposta é sim, mas com cautela. Essas fogueiras não devem jamais ultrapassar ali 1,50 m de altura.
e o afastamento das pessoas, um local isolado também. Vamos fazer um acero, de repente, se eu não conseguir afastar muito a vegetação, fazer um acero. Evitar que crianças brinquem na proximidade. A melhor dica, então, é a prevenção. E quando os acidentes acontecem, o que fazer? A única coisa que a gente coloca na queimadura é água corrente. Pode colocar lá 5, 10, 20 minutos, por caso, da mão de baixo com água corrente. E se tiver que realmente muito doendo, procurar o serviço de saúde, pega um pano limpo, uma camisa ou alguma coisa nesse sentido e envolve aquela parte queimada com a água fria, né? Água corrente. Colocar água gelada, que a água gelada também pode acabar provocando aumento daquela queimadura. E aí procurar o serviço de saúde mais próximo possível, qualquer serviço de saúde mais próximo possível, que aí com a avaliação do profissional de saúde ele vai saber se vai encaminhar para um grande centro ou não. Tem que tomar cuidado porque os riscos são muitos, né? Olha, 24 de junho, dia de São João, né? A celebração do santo inclui a tradição popular dos batismos em fogueira, né? Na paróquia de São João Batista, aqui em Patos de Minas, as cerimônias voltaram a ser realizadas após 2 anos de paralisação. Uma tradição popular que começou quando Isabel e Zacarias fizeram uma grande fogueira que foi acesa para anunciar para toda a região em que moravam o nascimento de seu filho, João Batista. A chegada dele foi motivo de muita comemoração. João Batista é conhecido por pregar o batismo de penitência, além de ter batizado Jesus e muitos outros judeus no Rio Jordão. Por esse motivo, no momento do batismo, é pedida a intercessão de São João para abençoar e livrar aquela criança, jovem ou até mesmo adulto de todos os perigos. Por devoção popular, a gente batiza na fogueira justamente para pedir a intercessão de São João para nos livrar de todos os perigos, né? Porque o fogo é um perigo que pode colocar nossa vida em risco e pedimos a São João essa proteção, lembrando da alegria do nascimento dele e nesta alegria pedindo a sua intercessão. Como não é um sacramento, é algo que nós realizamos como uma bênção, os ministros da palavra da paróquia que realizam esse ritual. A festa de São João não foi realizada durante 2 anos por causa da pandemia. Por causa do tempo sem a celebração, o número de inscrições foi maior que nos anos anteriores. Ao pé da fogueira, pessoas sem parentesco consanguíneo tornam-se comadres, afilhadas, primas e até segredos uma da outra. Uma união de verdadeiros laços de amor e amizade. Débora e Rômulo foram escolhidos como padrinhos pelos pais da Helena. Eles sabem da importância da bênção deles para a vida da pequena. O batizado na fogueira, né, também complementa e é muito importante para conseguir na responsabilidade que os pais dão para a gente, né, com esse convite, para a gente acompanhar a criança, no caso a Helena, a gente está acompanhando ela nesse caminho junto a Jesus e ajudando ela de todo esse caminho. É muito gratificante, né? A gente sente uma felicidade muito grande, então da gente fazer esse batismo na fogueira, né? Que a criança ela esteja protegida, né? Dos maus do fogo, então que ela tenha uma proteção a mais na vida dela. São João Batista é o único santo que tem o nascimento e o martírio celebrados pela Igreja Católica. Quando a gente fala nas tradições desse período junino, logo vem à mente aquelas comidas típicas, né? Entre elas, as deliciosas canjicas, e nós preparamos uma receita desta iguaria. Confira aí. A canjica é um prato que agrada uma grande quantidade de pessoas, principalmente na época das festas juninas. Se você já ficou com água na boca só de ouvir falar, imagine então uma canjica preparada com 4 leites. Quer aprender a preparar essa sobremesa? Então confira os ingredientes usados na receita. Você vai precisar de 500 gramas de canjica branca, 1 litro de leite, 4 caixas de leite condensado, 1 litro de creme de leite, 1 lata de leite em pó, 100 gramas de amendoim triturado, que é opcional, canela em casca, que também é opcional. Uma receita deliciosa, feita com os produtos da Semil, uma receita que a gente pode usar agora nessa época de friozinho, que é a canjica 4 leites. Vamos lá? O primeiro passo é deixar a canjica branca de molho de um dia para o outro.
No dia seguinte, cozinhe a canjica que ficou de molho por 30 minutos. Escorra a água do cozimento e reserve a canjica. Em uma panela grande, adicione a canjica branca já cozida, o leite integral, o leite condensado, creme de leite e o leite em pó. Misture tudo até dissolver o leite em pó e leve para o fogo. A gente vai colocar aqui e vai mexer bem e demora um pouquinho, tá? Até engrossar. Então aqui, ó, tem que ficar mexendo mesmo, não pode esquecer aqui, porque senão gruda no fundo da panela, tá? Então um pouquinho de paciência. Vamos mexer aí, eu diria que uns 15, 20 minutos, até ela chegar nesse ponto aqui, ó. Se optar por usar a canela em casca, é hora de adicionar. Quando perceber que a mistura está bem cremosa, é hora de desligar o fogo. Para os amantes da canjica com amendoim, adicione ele triturado ao final do preparo. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa canjica. Olha que delícia, como ela é cremosa. Vai dar aqui provavelmente umas 20 xícaras iguais a essa, de mais ou menos 250 gramas por aí. Então rende bem. Quem não quiser fazer meio quilo de uma vez, porciona, faz 250 gramas e divide tudo que a gente falou pela metade. É isso aí, espero que vocês gostem. Pensa num trem bom, né? Canjica. Dessa maneira, então, melhor ainda, né? Daqui a pouco tem a previsão do tempo para o fim de semana. IPVA atrasado de 2022 já pode ser pago em até 12 parcelas. E com uma a menos, o Cruzeiro foi derrotado pelo Fluminense no jogo de ida da Copa do Brasil. Olha, você não pode perder essa novidade, viu? A Oral Unique está oferecendo uma nova possibilidade para quem não pôde aproveitar o seu Big Plantão de aniversário. Na campanha 200 mil motivos para sorrir, você faz o seu implante dentário com toda a qualidade e atendimento humanizado de uma clínica odontológica premium que já atendeu mais de 200 mil pessoas só este ano. São muitos motivos para comemorar e aproveitar, né? Então, agende agora mesmo a sua avaliação pelo telefone 3826-0800 ou no WhatsApp, o 999299800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Olha, quem não pagou o IPVA de 2022 e quer regularizar a situação junto ao fisco, tem a chance de parcelar os débitos. A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais liberou o pagamento da dívida em até 12 parcelas, desde que o valor de cada uma delas não seja inferior a R$ 200. A mesma medida se aplica ao imposto devido de anos anteriores, inscrito ou não em dívida ativa. A quitação também pode ser feita a qualquer momento, de forma totalmente online. Para isso, o contribuinte deve acessar a área de parcelamento do imposto no site da Secretaria de Estado de Fazenda, tendo em mãos o CPF ou CNPJ e o número do Renavan para fazer a simulação ou o pagamento. O sistema calcula automaticamente o valor devido com a multa e os juros. O órgão alerta que atualmente é exigido o CRLV de 2021, mas em breve será cobrado o documento atualizado de 2022. Com um a menos e jogando fora de casa, o Cruzeiro foi derrotado pelo Fluminense por 2-1 no jogo de ida pela Copa do Brasil. Coube ao zagueiro Manuel abrir o placar no Maracanã aos 45 do primeiro tempo. A jogada iniciou com a cobrança de escanteio, que a zaga do Cruzeiro afastou. A bola sobrou para Ganso, pelo lado direito, que levantou para Manuel cabecear para o fundo do gol. Já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 51, na cobrança de escanteio, Felipe Machado mandou a primeira na trave e Lucas Oliveira subiu sem marcação e empatou. Aos 10 minutos do segundo tempo, Cano marcou o segundo para o Fluminense, de cabeça, após o cruzamento de Arias. As duas equipes voltam a se enfrentar no Mineirão em 12 de julho. Com o resultado, o Flu avança com empate. Em caso de vitória do Cruzeiro, por um gol de diferença, a vaga às quartas de final será decidida nos pênaltis. Parabenizar pelo que a gente fez, pela vitória, e saber que todo mundo sabe que a gente podia ter feito um placar, hoje ter aproveitado melhor nossas chances e também não ter cedido o gol que a gente cedeu para o Cruzeiro. Totalmente evitável.
Y lá no Mineirão va a ser otra cosa. Vamos a ser locales. Sabemos que la torcida va a pesar mucho, puya mucho para nosotros, así que va a ser un juego lindo y vamos con la esperanza y con las ganas y con la fe. O tempo segue estável e o sol deve predominar sobre as regiões mineiras no fim de semana. A presença de uma extensa massa de ar seco inibe a formação de nuvens no Alto Paranaíba e Noroeste. Confira aí comigo a previsão do tempo. Óticas New Color. 35 anos de tradição e qualidade em Patos de Minas. A tendência é de baixa umidade relativa do ar no período da tarde, chegando aos 25%. O fim de semana deve ser com poucas nuvens, com incidência de névoa seca. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 12 e 28 graus no sábado, no domingo, de 11 a 26 graus. Em Presidente Olegário, no sábado, mínima de 12 e máxima de 29. E no domingo, máxima prevista de 27 graus. Em Matutina, variação de 12 a 25 no sábado e no domingo, as temperaturas variam de 12 a 22 graus. Em Lagamar, mínima de 14 e máxima de 29 graus no sábado. Já no domingo, as temperaturas variam de 13 a 27 graus. E em Rio Paranaíba, no sábado, mínima de 12 e máxima de 27. Já no domingo, mínima de 11 e máxima de 23 graus. Ação do rebanho contra a brucelose. E moradores de Patos de Minas denunciam mortandade de gatos. O Instituto Mineiro de Agropecuária alerta que o prazo da imunização de fêmeas, bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade contra a brucelose termina na próxima quinta-feira. E o produtor rural tem até o dia 30 deste mês para realizar a vacinação contra a brucelose. Em Patos de Minas, são 22.700 bezerras. Destas, as de 3 a 8 meses estão aptas a receber a dose da vacina. Nós vamos conversar agora com a Fernanda, ela que é chefe do IMA de Patos de Minas, vai falar um pouco sobre como está a vacinação aqui no nosso município. Até agora, 46% do público, ou seja, das bezerras alvos da vacinação, já foram vacinadas, é isso? 46% das bezerras de 0 a 12 meses. Importante frisar que a vacinação é de 3 a 8 meses. Temos hoje 22.700 bezerras, mas dessas 22.700, apenas o grupinho que engloba ali entre 3 e 8 meses é que deve ser vacinado. Agora, o Estado lançou um dado muito interessante, que o número desse ano está sendo até um pouco maior do que do ano passado, é isso? Isso mesmo. O pessoal está mais consciente, o produtor está mais consciente e está vacinando mais do que nos anos anteriores. Não sabemos se é devido efeitos da pandemia, que o produtor deixou de declarar o ano passado, mas esse ano está muito melhor do que o ano passado. Agora, o produtor que não realizar a vacinação contra a brucelose, ele tem dois prejuízos. Um é a multa que ele pode pagar e a outra é a queda na produção leiteira e a doença que o animal pode adquirir, né? A doença é uma zoonose. Além do animal ficar acometido, o produtor que trabalha diretamente com esse animal, ele pode adquirir a doença de brucelose. A brucelose no rebanho leiteiro, ele provoca uma perda de aproximadamente 25% na produção leiteira e de 15% na produção de bezerros. Além disso, a fêmea fica repetindo o cio, ela pode se tornar uma fêmea estéril para sempre. O macho também pode se tornar infértil, apesar de que o macho não é vacinado, ele também adquire a doença e também a transmite. Agora, a multa também varia de acordo com a quantidade de animal? Como funciona? A multa é por animal. Hoje é 25 FENG por não vacinar, cerca de R$ 123 por animal, e de 5 FENG por deixar de declarar, que é não trazer o atestado aqui no IMA. Ele tem até o dia 10 ou 7 para realizar essa declaração pela internet ou aqui no IMA, né? Pela internet é via e-mail, porque o produtor não consegue fazer a declaração pelo site como consegue fazer a de febre aftosa. Mas ele pode encaminhar o atestado para o IMA do seu município, que o pessoal do IMA vai fazer a declaração para ele.
Agora há um convite, então, ao produtor regularizar a situação, né? Regularizar. Procure seu médico veterinário. Muito importante é ressaltar que a vacina tem que ser feita por uma pessoa treinada, especializada nisso aí, porque uma das formas de contaminação do ser humano é através da vacina. A vacina, quando você vai tirar o ar da seringa, você pode ser contaminado através do olho, você pode espetar numa agulha e se tornar um portador da brucelose. Lembrando que ela não tem cura. No início do jornal, no primeiro bloco, agora há pouco nós mostramos o julgamento de Luiz Fernando de Souza Marques, acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida no ano passado no residencial Quebec, e foi levado a júri na tarde de hoje em Patos de Minas. Naquele momento a gente ainda não tinha o resultado desse julgamento, já temos esse resultado. O Luiz Fernando de Souza foi condenado a 6 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado. Moradores dos bairros Alvorada e Várzea estão denunciando o envenenamento de gatos. Em menos de uma semana, vários animais foram encontrados mortos. Os 8 gatos da dona Edna são a paixão da dona de casa. Ela cuida de todos com muito carinho, como se fossem da família. Eram para ser 9 gatinhos, se não fosse a maldade de muitas pessoas. O Teodoro, um dos companheiros da Edna, foi envenenado há cerca de 2 meses. Ele ficou fora de casa 8 dias, parece que a pessoa prendeu ele. Ele ficou lá uns 8 dias, depois ele voltou assustado. Chegou assim, arrebentando a janela, entrando para poder comer. Estava muito magrinho, muito limpinho. E eu tentei fechar ele, mas o gato, quando costuma sair, não tem jeito, né? Você não tem como você prender. Aí eu liberei ele para dar o passeio dele. Ele foi, ainda voltou umas 2 vezes, mas depois ele voltou no sábado. Minto, no domingo de manhã. Ele chegou triste, cabisbaixo. E parece que eu senti assim que ele estava com a sensação de alguma coisa assim na garganta. Ele estava triste, ele adorava um sachê. Eu compro o sachê para eles, mas de vez em quando, não dou todo dia. E ele amava o sachê. E eu sempre que eu sacudia o sachê no muro, ele vinha correndo. E dessa vez ele chegou e eu ofereci para ele, ele nem deu bola para mim. Aqui na rua São Paulo, no bairro Várzea, por exemplo, a situação está muito mais complicada. Em uma semana, 5 gatos foram mortos com suspeita de envenenamento. 4 são da dona Sirlene, que percebeu que os animais já estavam mortos aqui na rua, né? Sim, é verdade. Então, eram os gatos muito de estimação que nós pegava, brincava, e eles brincavam muito aqui na porta, sabe? Aí a gente achou muito ruim essa situação, porque já tem 2 anos que a gente mora aqui e a gente tem esses gatos. Aí quando foi essa semana, ontem foi 2 e antes de ontem foi mais 2, né? Agora, pelo jeito, apareceu mais um, né? O Edinaldo conta que a matança de gatos tem se tornado frequente no bairro. Tá aparecendo diretamente, quase constante já. De segunda-feira para cá foi pior ainda, entendeu? Porque eu acho que, cara, não justifica você matar um animalzinho indefeso. Porque eles não pediram para vir ao mundo, para ficar na rua, beleza. Se o dono tem, sabe? Então acho que, cara, maltratar um bichinho não pode, cara. Revoltados com a situação, os moradores pedem uma investigação da polícia para saber o que está acontecendo. Eu amo meus peludinhos. E olha que eu tenho mais 2 cachorros e 3 calopsitas, hein? E cuido. Dá trabalho? Dá, mas eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu acho que as pessoas teriam que acordar para a vida. Tinha que ter uma pena mais severa para quem pratica esse crime contra os animais? Eu acho que teria. Teria que ter, sim. Uma multa, alguma coisa, sabe? Porque a pessoa que fez isso com o Theo, ela escutou que... Ela escutou eu falar o que ele gostava de comer. Ela escutou eu falar do sachê para poder dar o veneno para ele. Então, eu acho que teria que ter, sim, uma multa bem severa para eles tomarem a dor da gente, que a gente sente, para mim, é como uma pessoinha de 4 patas. Porque... olha para você ver, quem tem coragem de fazer maldade com a pessoa, nem sabe falar, né? É muita maldade, eles terem feito isso é covardia demais. Você acha que tinha que ser punido uma pessoa que faz isso mais rigorosamente, ser presa, pagar uma multa? Eu acho sim, porque
já que eles matam, é porque eles não têm piedade de nada, né? Porque é um bichinho, é a mesma coisa de um ser humano, né? Porque eles, a hora que está com fome, eles procuram comida, a hora que está com sede, eles procuram comida. A gente vai almoçar, está tudo lá sentadinho em redor. Então, 3 delas estavam grávidas. Agora, sobrou só um e ainda está com medo de deixar sair. Sobrou só um pequenininho, um machinho, que é o Fiuk. Aí, agora eu fico com medo deles matar também. E eu tenho, assim, quase certeza que vai matar. Com certeza, até alguém prejudicando os bichinhos, né? Porque esse envenenamento, com certeza que é. Entendeu? Tinha que ser a polícia apurar isso aí? Uai, creio que sim, né? Seria mais justo, né? Porque a gente ligamos pra polícia também. Só porque eles não veem aqui. Não veem. Realmente não veem, né? Ligamos só pra vocês e você está aqui hoje, entendeu? Então, acho que tinha que apurar esse caso aí, porque eu acho que é muita injustiça fazer isso com os animais, né? Porque eu não concordo em prejudicar o animal. Porque o animal é indefeso, cara. Todo mundo fica revoltado. Com certeza, todo mundo fica revoltado com essa situação, porque não tem lógica. Os bichinhos, ó, mais de 5 gatos mortos de um dia pro outro praticamente. Absurdo, né? Maldade. Não é a primeira vez que acontece em Patos de Minas, em outros bairros isso já aconteceu, nós já nós temos aqui. A vizinhança começa a encontrar ali os animaizinhos mortos, provavelmente por envenenamento, a maioria deles por envenenamento, né? E ali coloca no alimento, o animal que não tem entendimento vai e come aquele alimento e morre. E aí perde a vida de uma forma tão covarde, né? De alguém que mata um ser assim que não está ali fazendo mal algum. E ainda que esse gato tivesse atacado alguém, teria que chamar o setor responsável por isso para que esse animal fosse recolhido e tivesse a destinação correta, né? Ficasse ali em um local contido, né? Mas essa mortandade aí é algo assim realmente precisa ser denunciado e que precisam de que providências sejam tomadas para poder encontrar quem está provocando isso, encontrar quem é o autor deste crime, porque é um crime, né? Essa matança aí de animais. Olha, depois do intervalo aqui no News, moradores pedem melhorias em praça que recebeu a ação da Prefeitura. O secretário de Saúde diz que pico de doenças respiratórias já passou em Minas. Minas Gerais não está vivenciando uma 4ª onda de Covid-19. A afirmação é do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerite, ao avaliar nesta sexta-feira os números da doença entre os mineiros. Na coletiva realizada na tarde de hoje, o secretário relembrou ter projetado o cenário atual, com maior incidência de casos, por causa do clima mais frio, mas descartou a nova onda de Covid. Eu lembro, se vocês resgatarem aí as últimas coletivas, a gente esperava esse aumento sazonal. Não estamos vivendo uma 4ª onda por uma cepa nova. O que estamos vivendo agora é um aumento de casos respiratórios comum dessa época. Quando a gente olha o número de casos de síndrome respiratória aguda grave, de todas as doenças, incluindo o Covid, em 2019 para hoje, a gente não vê uma diferença clara entre casos e internações. Por quê? Essa época do ano tem esse comportamento. Não é diferente em atendimentos pediátricos, em atendimentos nas UPAs e hospitais, estamos vivendo algo esperado. Portanto, não consideramos como uma 4ª onda de Covid, sim um aumento sazonal. O secretário chamou a atenção sobre os riscos da não complementação do esquema vacinal, com muitos mineiros deixando de lado os reforços. A proporção da população não vacinada em relação a quem tomou pelo menos a primeira dose de reforço, nós estamos falando em mais de 5 vezes a chance dessa pessoa evoluir a óbito. Então, quem não tomou vacina, a chance de morrer é muito maior de quem tomou pelo menos a primeira dose de reforço. E quem não tomou a dose de reforço também, é importante a dose de reforço. Olha como é que a proporção é quase 3 vezes maior. Então, vale sempre falar isso. Temos que tomar o primeiro reforço e o segundo reforço, que já está garantido a partir de 40 anos. Devemos, sim, garantir acima de 18 anos. Essa questão de tempo, o Ministério da Saúde já está convencido disso. Então, a pessoa que não tomou a vacina, ela está correndo ali um risco de pelo menos 5 vezes a mais de morrer da Covid.
Pacarete informou ainda que, com o fim das campanhas nacionais de vacinação contra a gripe e o sarampo, nesta sexta-feira, alguns municípios já estão disponibilizando os imunizantes para a população em geral. O secretário de Saúde reforçou a orientação para a população se vacinar. Alguns municípios já estão abrindo a vacinação de gripe para toda a população, para a vacina não ficar parada. E a gente complementa aos municípios que essa busca ativa de vacinação, levar a vacina para o dia a dia das pessoas, vem surtindo efeito no estado e estamos conseguindo crescer também no sarampo. Crescemos bem sarampo, mas ainda longe da nossa meta. Temos que atingir a meta de 95% de vacinação de sarampo, que já foi uma doença erradicada do nosso país, e ainda temos boa parte da população que não vacinou. E sarampo é mais contagiosa do que a própria Covid, então temos que garantir. Na semana passada nós mostramos aqui no NTV News a reclamação do familiar de um paciente do CAPS em Patos de Minas, relatando algumas deficiências nos atendimentos prestados pelo Serviço de Saúde. Hoje nossa reportagem acompanhou de perto o funcionamento da unidade. Recentemente, a NTV contou a história do irmão do Luiz Celso. Ele estava no CAPS, que é voltado para o atendimento de pacientes com transtorno mental e para o cuidado com a saúde. Contudo, Luiz contou à nossa equipe que enfrentava alguns problemas e que, após o atendimento prestado na unidade, não foi dada continuidade na assistência. E o irmão do Luiz Celso ficou 6 dias no local aguardando o próximo passo do tratamento. Nós voltamos até o centro de atenção e conversamos com a coordenadora da instituição, que explicou como que é o processo de atendimento realizado pelo CAPS. A gente recebe esses pacientes que estão em crise, que são pacientes que estão fazendo uso abusivo dessas substâncias, né, psicoativas. E aí esses pacientes, quando eles chegam aqui, a primeira parte eles são acolhidos, e esse acolhimento ele é feito por uma equipe interdisciplinar, né, multidisciplinar, tem enfermeiro, assistente social, psicólogo. E aí, nesse primeiro acolhimento, é definido um projeto terapêutico com esse paciente, né? Esse PTS, né, esse projeto, ele é reavaliado periodicamente e, de acordo com o que vai sendo observado, o paciente está conseguindo ter mais controle, está conseguindo voltar a desenvolver suas atividades de vida diária, conseguindo se reinserir na sociedade. Aí, esse paciente, a gente começa a fazer o que a gente chama de transferência de cuidados, né? Transferir esses cuidados para a UBS. Já a supervisora conta que o objetivo do CAPS é atender as pessoas com transtorno mental severo e persistente, como também os familiares de usuários. A equipe profissional do CAPS está habilitada para prestar todo o cuidado em atenção psicossocial, buscando preservar a cidadania da pessoa, o tratamento no território e seus vínculos sociais. Hoje a gente entende que o sujeito, ele é dinâmico, né? Que a questão do uso de drogas, por exemplo, que é o caso daqui do AD, ela é multifatorial, né? Ela não é resultante de uma única coisa, então a gente precisa tratar problemas complexos com soluções complexas, né? A gente não consegue cuidar, né, desses sujeitos com uma solução simples e acreditando também que é a internação. A gente precisa trabalhar com ele no território, naquilo que faz sentido, nas relações dele, né, com as pessoas e com a sociedade, para que a gente possa, né, cuidar dessas pessoas. Há cerca de 2 semanas, o jornalismo da NTV noticiou as reclamações de moradores do bairro Boa Vista sobre o abandono de uma praça. A prefeitura informou que medidas seriam tomadas nessa semana e nós retornamos ao local para conferir como está a situação. A reclamação dos moradores era a respeito deste local. Uma praça no bairro Boa Vista que, segundo eles, estava praticamente abandonada pelo município. O espaço fica próximo à Rua Diamantina. Tem quadra de esportes, aparelhos de ginástica e até um parquinho infantil. Mas há 2 semanas estava coberto por mato e lixo. A prefeitura não dá atenção devida à quadra, é muito mato, muito lixo. A gente já tentou trazer lixeira para cá, a gente faz a limpeza da quadra, da praça, mas a gente não consegue atenção devida da prefeitura. Todas as vezes que foi feita a limpeza na quadra, foi por meio dos skatistas e da vizinhança que colaborou, porém a prefeitura não está dando atenção devida ao espaço, porque é frequentado por muita gente, são idosos, crianças, eu trabalho com criança aqui e tem um risco dessas crianças que estão brincando, estão no meio do mato, pode aparecer bicho. Eu já tive contato aqui com escorpião, aranha, aparecendo na quadra, sem contar aos brinquedos, ao mato, que a gente não tem muito contato. No dia 14, a prefeitura informou que a limpeza estava programada para a semana seguinte.
E nesta sexta-feira, nossa equipe de reportagem retornou ao local para verificar o que foi feito. Conforme informado pela Prefeitura, a poda do mato alto na praça do bairro Boa Vista foi realizada. E o lixo que havia nos entornos aqui, tanto do parquinho, da academia e da quadra, foi todo empilhado nessa região em uma outra árvore próxima aqui também. Lógico que a gente espera que esse lixo seja retirado daqui também, porque bem ao lado tem o parquinho onde as crianças brincam. É um fator de risco para elas podem se machucar. Isso aqui pode ser abrigo para animais peçonhentos. Então a gente espera que essa retirada do lixo seja realizada aí pelo município ou pelo órgão competente nesse sentido. Uma outra solicitação da população, que havia sido feita na semana retrasada, era a respeito da iluminação. Essa continua sem, tanto aqui no parquinho, quanto na academia e ainda na quadra. Nessa semana, o Thiago reforçou com a gente esse pedido aí para o prefeito de que a instalação das lâmpadas na quadra, aqui no parquinho, na academia, seja feita ou pelo município ou a quem compete essa instalação. Eu fico feliz que retiraram os entulhos aqui da lateral da quadra, fizeram a limpeza do mato, cortaram o mato, porém a questão da iluminação ainda está pendente. Eu gostaria de enfatizar e pedir ao nosso prefeito ou à prefeitura de Patos que conseguisse arrumar essa iluminação. É um local frequentado por crianças, por idosos, enfatizando mais uma vez, e nem no parquinho, nem na área de academia dos idosos não tem iluminação, e na nossa pista aqui, na quadra, a iluminação já tem muito tempo que está pendente, já foram várias petições na prefeitura e até hoje eles não conseguiram arrumar isso pra gente. Além disso, eu conversei com uma outra moradora que também mora aqui na vizinhança e ela me relatou que uma coisa que é necessária de ser feita é a colocada de bancos aqui na pracinha. Porque as crianças vêm para brincar e os pais não têm onde sentar, onde descansar enquanto elas brincam. Então esse também é um pedido, uma solicitação aí dos moradores aqui do Boa Vista. O que os moradores esperam é que esse complemento venha, né? E essas melhorias a mais, essas melhorias cheguem completamente a esse espaço público que as crianças utilizam, que as famílias utilizam, e que seja então, inclusive, aí é o que todos que moram nas proximidades esperam, que seja aí um início de um trabalho, né? Que essa conclusão venha logo para que tenha ali um espaço público verdadeiramente implementado para que o lazer, né, o esporte possam ser aí utilizados da melhor maneira possível, que não é muito difícil para o município manter, não tem muita dificuldade, não é um gasto tão grande assim fazer essas melhorias aí que eles todos esperam. NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19 horas, mas eu te encontro na segunda. Bom fim de semana para você e até lá.